verso de número 13. Romanos 15, verso de número 13. Romanos 15, 13. Diz assim, ó: O Deus da esperança vos encha de todo o gozo, ou alegria, tradução é alegria, e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meu Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Fala conosco, me usa, manifesta o teu poder através da tua palavra, através da minha vida, que seja essa uma manhã de aprendizagem, uma manhã de crescimento, em nome de Jesus. Amém. Esperança que renasce nas promessas de Deus. Esse é o tema que eu sugiro, que eu proponho, caso alguém tenha a intenção de anotar. Esperança que renasce nas promessas de Deus. No domingo nós estivemos iniciando uma série que vai falar sobre princípios. E o primeiro princípio que nós conversamos foi o princípio que a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. A Bíblia é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Isso é um princípio. Se eu sou um cristão, não tem outra conversa, outro pensamento, outro direcionamento. É a Bíblia. E pronto, e ponto. E nós conversamos a respeito da Bíblia uma série de situações. Entre elas, também pontuamos que a Bíblia, ela traz as promessas sobre a nossa vida. A Bíblia, ela traz sobre a nossa vida a palavra profética de Deus. Vivemos num tempo onde há tanta confusão religiosa, onde há tanta gente se declarando isso, aquilo ou aquilo outro, quando na verdade a palavra profética é a palavra de Deus. A palavra profética é a Bíblia, que é a palavra de Deus para a nossa vida. E nós precisamos o quê? E nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra profética de Deus para a nossa vida e tomar posse, trazer para a nossa vida essa palavra. O tema de hoje, esperança que renasce nas promessas, vai nos ajudar a pensar um pouco nas promessas, a lembrarmos das promessas, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. E o exemplo bíblico que nós vamos fazer a reflexão, não vou fazer a leitura porque o texto vai ficar longo, mas é 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Então, se você quiser ler, entender e pensar com mais detalhes, leia 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. E aí você vai entender um pouco a respeito do que é esperança, mesmo num momento adverso. O texto vai falar da Ana, que era uma mulher que queria muito ter um filho, porém ela não tinha filho, e a Bíblia ensina para nós que Deus é quem não permitia que ela tivesse filho. Tem tradução que usa a palavra cerrado a madre, ou seja, cerrar é fechar. Deus havia fechado a madre, ela não engravidava.
Mas ela não engravidava, não é porque ela era doente, não é porque o marido dela tinha algum problema. Não, é porque Deus não estava permitindo. E tem coisa que não acontece na nossa vida exatamente porque Deus não tem permitido. Exatamente porque Deus ele tem segurado, ele tem de alguma maneira procurado fortalecer a nossa fé, mesmo em meio ao tempo da espera. O tempo da espera é algo que judia da gente. Ainda né, na segunda-feira eu conversava com uma pessoa e falava a respeito do tempo ser implacável na vida de uma pessoa. Se a pessoa não tiver bem da cabeça, o tempo pode fazer um mal tremendo para a pessoa, porque a pessoa ela quer que tudo, a pessoa, eu digo nós, de uma maneira geral, queremos que tudo aconteça na hora que nós queremos, mas nem tudo acontece na hora que nós queremos. Muita coisa, aliás, não acontece na hora que nós queremos, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem. Então, para o nosso próprio bem, muitas vezes Deus segura determinadas situações. Ainda ontem eu conversava com a pastora Kátia, e ela me mostrou o exemplo de uma senhora cujo o neto, ele passou por um momento difícil. Naquele momento difícil, a própria avó conversa e fala: olha, Deus cuidou de você nesse tempo difícil. Esse tempo difícil para você foi um local, um refúgio e uma fortaleza, um lugar de segurança para que você pudesse estar são, salvo e pudesse assim desfrutar num futuro próximo daquilo que Deus tem prometido para a sua vida. Então, o tempo ele mexe com a gente. Você está bem, você sai feliz da sua casa, você sai tranquilo da sua casa. Primeira sequência de sinal que você pega, principalmente hoje em dia aqui na nossa cidade, que o trânsito está. Mas eu sei que o trânsito não está dos melhores, não. Mas eu procuro olhar pelo lado compreensivo. Estamos com o trânsito travado, mas porque está sendo feita melhorias. Então, para se fazer melhoria, vai ter que travar o trânsito. Eu não fico escrevendo em rede social, fazendo os comentários. Eu não faço isso porque tem gente que é muito maldosa. Mas eu vejo, por exemplo, lá na SP-304, que está um caos. A turma posta foto, posta vídeo. Esse pessoal que gosta de causar em cima de situações. É verdade. Está feia a coisa lá. Mas eu tenho 51 anos. Eu nasci e cresci, vi e ouvi, quer dizer, ver com os meus olhos assim, em loco não vi, mas eu vi através de reportagens. Quantos acidentes aconteceram naquela rotatória ali do Parque Piracicaba? Quanta gente morreu, quanta família foi destruída naquele lugar, porque não tinha uma facilidade. O tempo foi passando, não diminuiu o carro, pelo contrário, multiplicou o número de carros. Então passou da hora de ter uma rotatória, de ter um viaduto, passou da hora de ter um caminho para oferecer maior segurança aos moradores daquela região. Alguém agora está fazendo. Alguém agora está trabalhando. E a minha fala não é nenhuma fala política, né? Não estou aqui, não é essa a intenção. Mas está sendo feita. Então a pessoa vai ter que esperar um pouco. Vai precisar esperar um pouco até ficar concluído o viaduto, que é para segurança. Enquanto não ficar pronto, a pessoa vai ficar nervosa, vai ficar irritada, vai ficar chateada, vai ficar brava, vai dar buzinada e assim por diante. E infelizmente é desse jeito que funciona, tá? Então, o tempo, ele pode ser implacável na vida de uma pessoa. E aqui nós temos a história de uma mulher, a Ana, que teve que saber lidar com o tempo da espera, para que o milagre dela acontecesse.
Ana era esposa de Eucana, Eucana tinha uma outra, uma mulher que pegava no pé da Ana, chamada Penina. Penina dizia: eu tenho filho, você não tem. E isso trazia sobre a vida da Ana algum tipo de chateação. E você tem que esperar, você tem alguém pegando no seu pé, você vê outras tantas pessoas muitas vezes desfrutando de algo que você gostaria também de desfrutar. Não estou falando de inveja, estou falando de você ter desejo, como nós temos desejos, sonhos, vontades. Então a Ana, ela teve que aprender a lidar com isso daí. E é em torno disso que eu quero conversar com você e entrar no corpo da reflexão. Talvez você está aqui esperando algo acontecer na sua vida. Esse algo ainda não aconteceu. Esse tempo da espera pode estar sendo para você um tempo assim, implacável e difícil de esperar. Mas vamos aprender com alguém que com toda certeza soube esperar em Deus, ou teve a esperança colocada, voltada no texto que nós fizemos a leitura, o Deus da esperança. Então, primeiro ponto, em relação a Ana. A Ana teve esperança mesmo em meio à dor. Ela estava sofrendo, mas mesmo sofrendo, ela manteve a esperança colocada em Deus. Mesmo sofrendo, 1 Samuel 1:10, olha o que diz: com amargura de alma, Ana orou ao Senhor, chorando muito. Então, como que estava a alma da Ana? Amargurada. Mas ela seguiu, clamando, buscando, esperando, mesmo em meio à dor. Então, primeiro ponto para nós olharmos o exemplo dessa mulher chamada Ana. Mesmo no momento da dor, ela faz o quê? Ela volta o coração dela para Deus e coloca em Deus a confiança dela. Salmo 34:18 diz assim. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salva-os de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salva os que têm o espírito oprimido. Romanos 5, verso 3 e verso 4, diz assim: a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. Então veja que a esperança, ela nasce em meio à tribulação. Quando eu permito que a tribulação, ela me molde dentro daquilo que Deus tem reservado para a minha vida, na palavra dele. A tribulação produz perseverança. Por quê? Quantas e quantas pessoas perseveraram mediante uma tribulação? Tentou algo, em algum momento não deu certo, tentou algo novamente não deu certo, tentou algo novamente não deu certo, mas não desistiu, perseverou. E a partir de perseverar na tribulação ali, essa perseverança acabou o quê? Gerando um caráter aprovado. Eu encontrei dificuldade, mas eu continuei. Eu encontrei dificuldade, mas eu não parei. Eu encontrei dificuldade, mas eu permaneci. Eu encontrei dificuldade, mas eu segui avante. E o caráter aprovado, a Bíblia ensina, ele gera esperança. Ou seja, estamos falando de um processo: tribulação, perseverança, caráter moldado, esperança. Muitas vezes a pessoa não consegue ter esperança exatamente porque ela quer quebrar os processos. Estamos falando de princípio nos domingos, pois então vamos falar de processo.
O processo ele é importante na vida de qualquer pessoa, em qualquer área. O cristiano faz pizza. E ele faz a pizza dentro de um processo. Produz a massa, corta, picota os ingredientes que vão na pizza, seja a mussarela, seja o presunto, seja a calabresa, desfia o frango, prepara lá a lata das ervilhas, do milho, do catupiry, vai preparando. Não dá para ele chegar e pegar, vou montar a pizza, então já vai e joga tudo em cima da pizza. Há um processo. Depois que a pizza está montada, aquela massa com os ingredientes vai para o forno. Depois do forno, vai para a embalagem. Depois da embalagem, vai para a mesa de quem está ali para comer, ou vai para a casa de quem está esperando através de um mototáxi, de um motoboy, de um entregador. Há um processo. Se quebrar o processo, a pizza ela não vai chegar. Então tem que respeitar o processo. Se apressar, tem cliente que liga às vezes com pressa lá. Tá com pressa? Tá bom, então eu vou apressar para você aqui. Vou pôr só a massa na caixa e vou mandar. O cliente vai gostar de receber só a massa? Se mandando com recheio já tem gente que reclama, né? Imagine se mandar só a massa. É o processo. A gente tem que saber entender o processo, saber respeitar. É isso que o texto está falando para nós no primeiro ponto da nossa reflexão. A esperança não é a ausência de dor, mas é a persistência da fé, mesmo quando tudo parece perdido. O processo está difícil, estou esperando, estou aguardando, estou passando pela tribulação, mas estou perseverando. Enquanto eu persevero, está sendo gerado em mim um caráter. E esse caráter, ele vai produzir na minha vida a esperança. A esperança fará com que eu acredite, mesmo que tudo diga que não dá. A esperança vai dizer, dá, porque eu sei em quem eu tenho colocado a minha confiança. Veja que a esperança, ela deu para Ana condição até mesmo de suportar o sofrimento por causa da esterilidade que Deus havia permitido manifestar-se na vida da Ana. Veja que a esperança fez com que Ana suportasse até mesmo a zombaria, a sensação do vazio. Veja que a esperança da Ana não foi apagada. Por quê? Porque ela havia passado por um processo. E o processo ele vai nos dar condições de suportarmos determinadas situações. Segundo ponto, a Ana, ela persevera na oração. A esperança faz com que nós perseveremos na oração. Verso 12 diz assim, de 1 Samuel 1,12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, o Eli observava a sua boca. Enquanto ela continuava a orar ao Senhor, o Eli observava a sua boca. Veja, a esperança se expressa na constância da oração. Vou falar que muitas vezes eu vejo acontecer. A pessoa ela passa por uma situação adversa financeira. A primeira coisa que ela faz é cortar o dízimo, é cortar a oferta. Está errado. Está errado. Tem pai, tem mãe que quando o filho... E aqui eu já vi isso acontecer. Aqui nessa igreja eu já vi isso acontecer. Tem pai, tem mãe que quando o filho é desobediente, que quando o filho ou a filha, faz o que não é para fazer, fala assim, você não vai na igreja também. Você não vai no acampamento também. Tá tudo bem. O filho, a filha, aceita o castigo de não ir para a igreja, até com alegria talvez. Só que essa criança ela vai crescendo. E à medida que ela vai crescendo, ela vai entender o quê? Ela vai entender que ir para a igreja
Não é tão importante, porque se fosse importante, o pai ou a mãe não teria proibido de ir para a igreja e dado como castigo. E a criança cresce, deixa de ser criança, transforma num junior, num adolescente, num jovem, fora da igreja. Por quê? Porque o pai, porque a mãe, muitas vezes, castigou, fazendo com que a criança não pudesse vir para uma atividade, fosse passeio da igreja, fosse acampamento da igreja, fosse o que fosse. Outro dia eu puxei a orelha de uma mãe, que a criança estava bagunçando, e aí eu estava chegando, eu com essa cara de pão que caiu na água minha aqui, eu chegando, e a criança bagunçando. Aí a mãe falou: ah lá, ó, o pastor está chegando, pastor vai ficar bravo com você. Mas não é possível, Satanás está usando essa mãe aí já cedo. Eu falei: ô mãe, você está louca da cabeça? Você faz medo para a sua criança usando a minha figura? Ela vai crescer, ela não vai querer ficar perto de pastor. Toda vez que ela vê um pastor, ela vai entender que o pastor vai ficar bravo, vai chamar atenção. Quem tem que corrigir a criança é você, e não usar a minha figura. Puxei a orelha. Ela não gostou muito, não. E você quer que eu fale? Não estou nem aí. Está errado. Então tem gente que é assim. Ah, está tão difícil. Está tão difícil. Eu não estou nem com vontade de orar. Eu não vou nem orar. Mas meu Deus do céu, quando está difícil é que tem que aumentar a oração. Apertou financeiramente, aumenta o plantio. A gente não pode fazer a coisa inversa. A Ana, ela faz o quê? Está difícil? Está complicado? Não tem filho? Estão tirando sarro? Estão zombando? Eu vou orar. E eu vou continuar orando. Filipenses 4:6 diz assim, ó: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. A Ana não parou de orar. Pastor, eu estou aqui esperando uma resposta, esperando um milagre, esperando uma bênção. Eu estou aqui, estou sofrendo, viu, pastor? Porque estou passando por um momento. Se tem uma coisa que você não pode deixar de fazer, é orar. Se tem uma coisa que você não pode parar de fazer, é orar. E graças a Deus aqui, nós incentivamos a oração. Há poucos dias, nós tivemos, no sábado, da sexta para o sábado, o relógio dos 24 dias de oração, das 24 horas de oração. Que eu estou estudando seriamente, em vez de nós ficarmos fazendo relógio só de 6 horas, fazemos de 24 horas. Iniciamos ano passado, esse ano viemos fazendo a título de teste, e está andando, está funcionando. Eu estava olhando a lista lá, tivemos um bom número de pessoas participando. É bem verdade que dá para fazer um equilíbrio maior, porque tem uns horários que fica cheio de gente e outros horários que fica menos pessoa. É questão da pessoa ser sincera com ela e com os irmãos. Em vez de eu ficar junto num grupo onde tem 10, 12, 15, 20, eu vou ajudar um outro grupo onde tem 1, 2, 3 apenas, e equilibrar. Mas aí isso é um amadurecimento que a pessoa tem que ter consigo mesmo. Não, eu vou contribuir. Então eu fiquei olhando, fiquei vendo lá. Ainda ontem eu estava olhando os nomes, olhando o horário, e eu já vinha pensando nisso daí. Provavelmente, para o mês que vem, que já está chegando, né? A gente volta a fazer de 24 horas, viu, Silvinha? Você veio que hora? Que hora? 8 da noite? Da noite era o culto, né? Então não dá para parar de orar. A gente faz o relógio, a gente tem o culto de sexta-feira, tem a consagração de manhã com a pastora Kátia, tem as atividades que estão sendo desenvolvidas, vários irmãos, tem cela. O que não pode é parar de orar. Isso não pode. Lucas 18:1. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar a eles que eles deviam orar sempre e nunca desanimar.
Jesus contou para eles uma parábola, para os discípulos, dizendo que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Que parábola, pastor? Vai lá depois e dá uma conferida. Lucas 18:1, a seguir você lê a parábola. Não pode parar. A Ana ensina isso para nós. Nós estamos falando da perseverança, da esperança, do milagre, da resposta, de suportar o processo. É disso que nós estamos conversando. O terceiro ponto para nós pensarmos junto vai mostrar o quê? Que a Ana, ela espera e crê nas promessas. 1 Samuel 1, 17 e 18 diz assim, Eli respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Vá em paz, o Deus de Israel lhe conceda. Ela recebeu a palavra do profeta Eli. Ela recebeu, ela agarrou a palavra. Ela foi para casa e trabalhou. Simplesmente ela recebeu. Eu uso a palavra admirado, porque a gente tem que medir as palavras, viu, pastora Kátia? A gente tem que medir as palavras, senão o povo fica tudo dodóizinho. Então, se a gente não toma cuidado com as palavras, meu Deus do céu, se arruma rolo, Silvinha. Então, eu fico admirado, mas não é admirado, eu fico espantado de ver, muitas vezes, a gente está liberando a palavra, a gente está falando com a pessoa, mas não é a gente que está sendo usado por Deus, e a pessoa não agarra a palavra. A pessoa não agarra, a pessoa não toma posse. Aqui ela estava chorando, ela estava orando, ela estava esperando, o milagre não estava acontecendo, e ela estava naquela expectativa e nada. Aí o profeta fala para ela assim, vá em paz, pode ir em paz, vá em paz. O Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Opa, pera lá. Se o profeta que libera a palavra sobre a minha vida está falando isso daí, eu contei outro dia, eu fiquei feliz. Eu fui aqui na oficina de troca de óleo, que fica do lado de lá, que é do Estevão, marido da Adriele. Eu não gravei o nome ainda do lugar. Abriu faz pouco tempo, inclusive eu entreguei papel para os irmãos aqui e tal. Aí eu entrei lá, fui lá conversar com ele. E quando eu fui conversar com ele, ele falou, poxa vida, pastor, estou feliz de ver o senhor aqui. Só do senhor estar aqui, eu sei que Deus já vai estar abençoando esse lugar. Mas meu Deus do céu, como que pode? Uma pessoa, às vezes, ela põe uma confiança tamanha. Porque se for olhar, quem sou eu na fila do pão? Mas não é quem sou eu, não é quem é você. É quem é Deus que está em nós. Pastor, só do senhor entrar aqui eu tenho certeza que o meu dia vai ser abençoado. Eu fiquei feliz, não porque ele falou a meu respeito. Eu fiquei feliz pelo entendimento dele a respeito do universo espiritual. Ele não é um líder, não é alguém que está aí com a gente no dia a dia, não, nada. É o irmão que vem e ouve a palavra e vai embora para casa, mas tem esse entendimento. A Ana está aqui, Vamos falar de oração. Vamos ler 2 textos sobre oração. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Salmos 130, verso 5. Espero no Senhor com todo o meu ser. Na sua palavra tenho a minha esperança. Ou seja, o terceiro ponto vai mostrar para nós a importância. Acredite na palavra de Deus. Eu conversava essa semana ainda com uma pessoa e falava da imutabilidade de Deus. Deus não muda. A gente muda, e graças a Deus por isso. Se a gente não mudasse, nós seríamos encardidos até hoje. Glória a Deus que a gente muda, então nós estamos cada dia melhorando. Diga amém, diga graças a Deus. Mas Deus não muda.
Ele faz a promessa e ele permanece firme na promessa. Se a gente em algum momento sai um pouco fora do caminho, ele continua lá firme na promessa. E tem uma música que eu acho bonita, mas eu não sei cantar ela, que fala: firme nas promessas do bom Salvador, cantarei louvores ao meu... É, é, eu não sei cantar, mas eu acho ela tão bonita, essa música, mas não gravei a letra dela. É isso daí, é firme, firme na promessa do Senhor, ou firme na promessa de Jesus, firme, né? Quarto e último ponto, para nós encerrarmos e seguirmos nossa viagem na quarta-feira: esperança que gera fruto e louvor. Então veja, a Ana esperou, a Ana seguiu buscando a face de Deus, mesmo no momento difícil, ela não desanimou, ela não desistiu. A Ana seguiu confiante na promessa, e o que isso aconteceu? Isso trouxe resultado, isso trouxe fruto, e o fruto acabou fazendo com que Ana entregasse a Deus o louvor. 1 Samuel 27 e 28 diz: eu pedi esse menino ao Senhor, e ele concedeu o meu pedido. Eu pedi esse menino ao Senhor, e ele concedeu esse meu pedido. A esperança que persevera, ela é recompensada. Comecei falando da Bruna, né? Momentos atrás, que ela esperou em Deus que a irmã dela passasse pelas águas do batismo, e ela foi recompensada. O Samuel aqui na lição nasceu, a Ana dedicou Samuel ao Senhor, mostrando que a sua esperança não era egoísta, muito pelo contrário, mas estava alinhada aos propósitos de Deus. E essa é uma outra coisa importante, que tem muita gente que tem dificuldade, que tem preguiça, ou que é rebelde ou desobediente o suficiente para não querer alinhar as suas buscas, as suas respostas aos propósitos de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que Deus tem feito na nossa vida é para o louvor da glória dele. Aí tem gente que não quer saber de dar a glória para Deus. Tem gente que não quer saber de colocar a vida à disposição de Deus. Tem gente que não coloca o carro à disposição de Deus, não coloca os recursos à disposição de Deus, não coloca a família, não coloca o casamento à disposição de Deus. A Ana colocou o filho à disposição de Deus. Isaías 40:31 diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles esperam no Senhor, as suas forças são renovadas. Salmos 40, verso 1, verso 2 e verso 3 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha aí, é isso. E eu quero ir para o finalmente da nossa reflexão com esse entendimento junto de você. A Ana nos ensina algumas coisas importantes. Primeiro, nós podemos ter esperança mesmo nos momentos difíceis. Segundo, a oração é o caminho para renovar a nossa esperança. Terceiro, confie nas promessas de Deus, porque ela fortalece a nossa fé. Quarto, a esperança fiel sempre nos dará frutos para nós e para a glória de Deus. Está vivendo um momento de espera? Sinta-se nessa manhã encorajado. Pastor, estou esperando pelo meu marido, estou esperando pelo meu filho, estou esperando pela minha filha, estou esperando pela minha empresa, estou esperando pelos meus negócios, estou esperando pela minha vida financeira, estou esperando pela minha vida física, estou esperando. Então, coloque em Deus a sua esperança, e você vai ver como Deus vai te recompensar, e você vai entregar para Deus a honra, a glória, o louvor
e a adoração. Por favor, se coloque em pé, porque eu quero orar com você. Eu quero incentivar você nesse momento a buscar aí a face de Deus em oração. Deus vai abençoar você, Deus vai manifestar na sua vida o favor dele, a bondade dele. Se for tempo de espera, fica na espera, mas esperando com esperança que o milagre vai acontecer, que a resposta vai acontecer. Não deixe de orar, continua firme nas promessas e coloque a sua vida mesmo assim, ó. Deus, o milagre vai chegar, mas vai chegar para a glória do teu nome, e eu vou alinhar minha vida ao propósito do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã, agradecendo em primeiro lugar por essa oportunidade de reflexão, agradecendo pela vida desse irmão, dessa irmã, que me acompanham neste momento, agradecendo a Deus, porque o Senhor é fiel, e a tua palavra, ela sempre alcança o nosso coração. Eu quero te exaltar. Eu quero pedir a ti, ó Deus, pedir a ti, meu Pai, que o milagre, a resposta, a busca, o favor, que esse irmão, que essa irmã tem buscado no Senhor, sejam sim, ó Deus, por ti respondidos. Que assim como a Ana esperou por um milagre durante tanto tempo, sofrendo afronta, sofrendo zombaria, tendo até mesmo uma luta mental, uma luta espiritual, ela enfrentou de maneira corajosa e esperançosa. Ela passou pelo propósito, ela passou pelo projeto, ela passou, a Deus, por tudo aquilo que foi necessário ela passar, para que no final do processo ela pudesse desfrutar da vitória. E eu agradeço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. Diga amém. Bate palma para o Senhor nessa manhã com alegria. Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família.